Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para os Salmos primeiro. Salmos primeiro. Nós vamos ler os 6 versos que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Podei-vos assentar. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus, declarando que Ele é a estrela da manhã, do qual os nossos olhos e os nossos corações se rendem à beleza e à formosura do nosso Deus. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Vamos abrir os nossos cantores cristãos e abrir para o hino de número 7, Maravilhas Divina. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, vinde e aclamai, com um coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvai. Que essa seja a nossa oração e a nossa realidade, com os nossos corações transbordantes, bendizendo o nome do Senhor pelas suas maravilhas. Amém, igreja? Cantemos. Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor e queremos agradecer pelo privilégio de chegarmos aqui nesta casa de oração e podermos abrir os nossos lábios em louvor ao Senhor, derramar diante do Senhor a nossa gratidão, reconhecendo pelas grandes maravilhas que o Senhor tem realizado a cada um de nós, nos providenciando assim a tão grande salvação em teu Filho amado Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer sempre a tua bondade diante dos nossos olhos. E nesse momento nós queremos orar pela tua igreja, pelo teu povo, que o Senhor continue abençoando grande e poderosamente a vida de cada um destes amados irmãos, que venhamos nos desprender
de todos os empecilhos que venham nos impedir, Senhor, de servir ao Senhor, e que possamos colocar o nosso coração na obra do Senhor, possamos colocar o nosso coração diante de Ti, reconhecendo que precisamos e dependemos do Senhor constantemente. Ó Pai querido, dai-nos, ó Deus, a sabedoria do alto, dai-nos a direção, Senhor, dai-nos as boas ideias para a execução do Teu trabalho com fidelidade, e abençoe cada criança, Senhor, cada adolescente, cada jovem, senhores e senhoras, homens e mulheres que aqui congregam, que aqui participam deste corpo, que continue, Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Se porventura há alguém triste, desanimado, que o Senhor venha restaurar-lhe o coração, de maneira que eles possam se sentir libertos do poder do pecado, libertos, ó Deus, das amarras de Satanás, e com desprendimento possa servir ao Senhor com alegria. Abençoe o Teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Nesse momento nós vamos nos confraternizar, nós vamos cumprimentar os nossos amados irmãos, nós vamos exercer a comunhão, e à medida que nós estivermos fazendo isso, se você tiver a sua oferta, o seu dízimo, você pode passar aqui, me cumprimenta também, aí já deixa o seu dízimo aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos cantar Livre Acesso. Nem merecedor do
desta feita vamos ouvir a mensagem do Senhor que vai ser entregue por intermédio do seu servo. Bom dia, amados irmãos. Bom dia a você que nos acompanha através da rede social. Queremos aqui compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã com a igreja, com você que nos assiste. E convido você a abrir a sua Bíblia para o livro de João, capítulo 15. Ali está de 1 a 6, mas na verdade é de 1 ao 5. João Evangelho, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oremos. Pai querido, Pai celestial, graças te damos pelo privilégio de podermos estar na tua casa, Senhor, e poder ouvir da tua palavra, falar, Senhor, da tua palavra. Esconde-nos, ó Deus, atrás da tua cruz, para que não venhamos falar de nós mesmos, mas aquilo que o Senhor tem a falar à tua igreja, que possamos sair daqui, Senhor, edificados e diferente de como chegamos aqui, e que possamos, ó Deus, ter total atenção naquilo que tu queres falar aos nossos corações. É o que nós pedimos, agradecemos, nos dirige desde o início até o fim, em nome de Jesus, amém. É um texto bem conhecido, né? Normalmente a gente tem decorado, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e o nosso tema é justamente aqui o que o versículo diz, né? Eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Essa frase aqui dita pelo próprio Jesus, e nós queremos pensar um pouco na manhã de hoje sobre a videira, né? Com base em 3 ensinamentos que Jesus deixou aqui nesse texto que nós acabamos de ler para as nossas vidas. Mas antes disso, queremos pensar em porquê, né? Deus escolheu a videira para se colocar como exemplo. Naquele período ali, existiam outras árvores, né, mais formosas, mais bonitas do que a videira. Vocês já viram uma videira? Quem já viu uma videira? Pastor, já teve a oportunidade de ver a videira, né? É uma espécie de trepadeira, né? Ela é uma espécie de trepadeira. E para ela se sustentar, para ela ficar de pé, ela precisa de sustento, né? Ela precisa de algo para se sustentar. E pensando nisso, né, podemos imaginar por que Jesus não escolheu, sei lá, o cedro, né, que é mais bonito, né? A oliveira, que é mais formosa, ou outra árvore. Mas não, ele escolheu a videira, né? E por que a videira? Isso é nosso pensamento, né? Não é o que a Bíblia está falando. Então, pensando nisso,
a videira é a árvore que produz a uva, né, que produz o vinho. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Você diga que existe a videira verdadeira, será que é porque existe a videira falsa? Então nós fomos dar uma pesquisada e estudar um pouco sobre isso. E na verdade, existem mais de 80 espécies de videira. Né? Existem mais de 80 espécies de videira, tá? E aqui ele se coloca como a videira verdadeira, tá? Usando aqui, Jesus usa essa metáfora da videira verdadeira para falar do seu relacionamento com os seus discípulos, tá? Aí eu vinha conversando pela manhã com a Suelen e eu fiz a seguinte pergunta dela: todas as videiras produzem uva? Temos mais de 80 espécies de videiras catalogadas. E todas as videiras produzem uva? Quem respondeu? Ouvi. Não. Né? Uma Rita ali aí ganhou um chocolate. Não, nem todas as videiras produzem o fruto, produzem a uva, né? E daqui a pouco nós vamos ver o porquê disto. Porém, muitas delas ficam só nas folhagens, e dessas folhagens elas começam a ter uma folha seca, e dessa folha seca ela começa a morrer, tá? Então ela fica somente nisso, ela não dá nem fruto, nem a semente, nem o fruto, tá? Porém, a videira era uma árvore muito bem respeitada no meio judeu. Apesar de não ser formosa, apesar de não ser bonita, né? Ela era uma árvore muito bem respeitada, justamente porque tinha a sua produção. Pensando nisso, então, Jesus escolheu a videira para falar assim: eu sou a videira, porque ela produz a uva que produz o vinho, né? Que na época era algo bem especial. E trazendo para hoje, para os nossos dias, né? Que na verdade entendemos é que eu sou a videira verdadeira, porque é a que produz vida. Porque Ele mesmo é quem nos dá a vida. O próprio Cristo é quem deu a vida para nos dar a vida. Então pensamos aqui que Jesus usa essa metáfora, tá? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então Jesus, ele é a videira, o Pai Deus é o agricultor, nós somos os ramos e o Espírito Santo é a seiva. Que por meio dele são gerados os frutos, né? Então, pensando nisso, nós queremos entender aqui, dentro desse texto de João 15, de 1 a 5, 3 ensinamentos que o Senhor Jesus tem deixado para nós. E o primeiro deles é que, no versículo 4 e 5, diz assim, ó: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o primeiro
ponto daqui, do primeiro ensinamento que nós temos desse texto para nós nesta manhã, é que não podemos dar frutos de nós mesmos. Não podemos dar frutos de nós mesmos. Né? Então, você já parou para pensar quantas árvores por aí existem que são infrutíferas? Que não dão fruto algum? Né? Isso é mato. Então, é comum em pomares domésticos. Essa aqui é um dado que a gente pegou no nosso estudo. É comum em pomares domésticos o crescimento vegetativo ser prejudicado por causa de deficiência nutricional. Olha que interessante, né? Então, se nós não nos alimentamos bem, nós não temos o desenvolvimento que deve ser feito, que deve ser feito, né? A mesma coisa com as árvores, né? Se não tiver se alimentando bem ali, sendo bem regado, né? Então, é comum em alguns pomares domésticos que esse crescimento seja prejudicado. Assim como um ramo precisa da videira para receber a seiva e dar fruto, nós dependemos de Jesus e precisamos dessa direção. Então, entender que não podemos dar fruto de nós mesmos é entender que nós precisamos estar ligados a Jesus. Né? Precisamos estar arraigados em Jesus. Precisamos estar plantados em Jesus. Precisamos ter sido semeado em Jesus. Né? Lá em João, a última mensagem que nós pregamos, falamos sobre isso, que Ele é a palavra, né? João capítulo 1, versículo 1, eu sou o verbo, né? Então, Ele é a palavra, nós precisamos ter sido semeados através da palavra, e da palavra verdadeira. Ontem mesmo o irmão Iago estava pregando aqui, e falou, né, que não é qualquer palavra aqui, se é verdadeira. Da mesma forma, entendemos aqui que eu sou a videira verdadeira, porque precisamos da videira verdadeira, e não ser alicerçados na videira falsa, na videira que não dá crescimento, né? No estudo que não dá crescimento, nos ensinamentos que não dão crescimento. Então, assim como o ramo precisa estar arraigado, precisa estar plantado na videira, para que ele possa dar fruto, nós precisamos estar em Cristo, para que possamos frutificar, porque nós, de nós mesmos, não podemos frutificar nada. Nós não podemos frutificar nada. E para isso nós precisamos da sua direção, da sua graça, do seu poder, para poder frutificar. Né? Para poder frutificar. E aí vem aquela pergunta que sempre fazemos por aqui. Onde nós estamos plantados? Onde você está plantado? Quais são os frutos que você tem dado? Ou estamos parados com a nossa produção? Onde estão os nossos frutos? Os frutos como igreja. Porque nós queremos crescer como igreja, né? A palavra de Deus diz, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que se converter será salvo. Mas
E nós, individualmente, onde estão os nossos frutos? O que eu tenho feito? Onde eu estou plantado? Onde foi que eu parei de dar fruto? Porque é muito bom quando a gente se converte, né? Logo recém-convertido, está aquele animado, está com aquele fogo, e quer participar disso, quer participar daquilo. Mas já parou para pensar que no caminho, parece que a gente vai esmorecendo. A alegria vai passando. E quando percebemos, estamos apenas sentados. Né? Estamos apenas sentados. E paramos de produzir. Agora imagina, lá no distrito, se você parar de produzir, o que acontece? Você é demitido. Né? Porque vai parar toda aquela linha de produção. Então você não serve mais para aquilo. E você é cortado. Né? Então, queremos despertar para entender onde nós estamos plantados, onde nós estamos ali arraigados, para voltar a dar fruto, para voltar a frutificar. Amém? Então, pensemos nisso. Será que nós estamos parados com a nossa produção? E se estamos parados, o porquê que nós paramos de produzir? O segundo ponto, o segundo ensinamento que nós temos aqui, no versículo 2, a parte A do versículo 2, diz assim: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Todo ramo que, estando em mim, e não der fruto, ele corta. Jesus é a videira, nós, os ramos, o Pai é o agricultor. E quem é que vai cortar esse ramo que não está produzindo? Deus. Então, o segundo ensinamento que nós temos aqui para hoje é que a falta de conexão com Ele resulta em uma vida infrutífera. Então, nós acabamos de perguntar por que nós estamos parados de produzir, né? Onde nós paramos, por que não estamos dando fruto. E aqui agora nós descobrimos que a falta de conexão com Ele, Cristo, tem um resultado de uma vida infrutífera. Então, acabamos de responder a questão, né? Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Mas, aqui podemos entender que o Senhor nos adverte sobre as consequências da falta de conexão com Ele. E falta de conexão, lembramos de quê? Internet, né? Já ficou um dia todinho sem internet? É bom? É ruim? É ruim, né? Você quer falar com alguém, é incrível que você parece que você não sabe mais ligar via normal. Só sabe ligar por onde? Por WhatsApp. Você aprendeu a ligar, né? Você tem até crédito. Seu chip é de linha, mas você só liga pelo WhatsApp. E se o WhatsApp parar, e agora o que fazer? Né? Já parou muitas vezes o WhatsApp aí. Todo mundo baixa o quê? VPN, né? Vai lá pro
para os aplicativos alternados, né? Essa falta de conexão dá muito problema, porque você precisa falar com alguém e não consegue, você precisa realizar uma transferência e você não consegue, você precisa fazer algo importante e você não consegue. Então, é esta conexão que nós queremos entender, que se nós não estivermos conectados a Cristo, o resultado é uma vida infrutífera, é que nós não damos fruto. E depois você fica se perguntando, o porquê que eu não consigo dar fruto? Aí, para, pensa, analisa dentro de você o que é que está desligado. Se o nosso Wi-Fi com Deus, com Cristo, está desligado. É essa falta de conexão que nós precisamos entender. Tá? Quando a vida de um discípulo ou de um servo deixa de ser uma manifestação da presença de Deus no mundo, muito cuidado. Porque nós estamos aqui para que a nossa vida seja a manifestação da presença de Deus para o mundo. E quando nós paramos, quando dá aquela bugada total, quando desconecta e você para de fazer isso, de transmitir isso, nós devemos ter muito cuidado, porque essa é a hora do corte. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então essa é a hora do corte, quando você está desconectado, que você não dá mais fruto, é a hora do corte, de disciplina, de consertos, pois estamos desconectados da videira. E para que torne a dar fruto, precisamos passar pelo corte. Agora bugou tudo, né? Eu quero evitar o corte, mas eu preciso passar pelo corte, né? Então, vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículos de 5 a 12. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todo o que se tem tornado participante, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina
Com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei o caminho reto para os pés que não se extraviem e que manco antes seja curado. Então entendemos aqui, irmãos, que esse corte, ele é necessário. Este corte aqui, ele é necessário. Esse corte é a disciplina, né? A disciplina é a ferramenta de Deus para que a volta do seu filho seja ainda mais frutífera. Então, imaginamos que nós estamos não dando fruto. Aí você olha para aquela árvore que não está dando fruto, mas ela está com umas folhas meio amareladas, né, que está impedindo o crescimento dela. O que é que você vai fazer? Você vai cortar, você vai aparar, né, você vai podar, para que ela possa frutificar. Esses pequenos cortes é a disciplina de Deus, né, como lemos agora em Hebreus. E essa disciplina, Deus usa ela como ferramenta para que nós possamos entender e voltar a frutificar, para que nós tornemos essa conexão mais alinhada, para que nós possamos voltar a ter essa conexão. Então, entendemos que, se não estivermos conectados, né, aquele que está em mim e não der fruto, ele corta. E o resultado disso é a vida infrutífera. O terceiro ponto, o terceiro ensinamento que nós temos aqui, no versículo 2 ainda, a parte B, diz, estando em mim, não, diz, e todo fruto, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, falamos ali do corte, da poda, né? O ensinamento que nós temos é, ao permanecermos nele, Cristo, seremos podados para dar mais frutos. Só que é interessante que, você já tentou cortar alguma coisa assim em você? Não, né? Mas você foi na manicure ali e ela dá aquela alinhada, né, feia ali, e dói demais, né? Normalmente ele já puxa, né? Tem um gatilho ali que você puxa rápido, doeu, ou está lá no pé e você puxa rapidamente também o pé, porque doeu. Imagine esse corte assim em você. Dói. Mas vamos imaginar agora ali na árvore. Aquela parte já está morta. Ela só está trazendo um peso. E esse peso, nada mais do que o pecado, porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, se eu não estou produzindo, é porque eu estou conectado. E se eu não estou conectado, a única coisa que me desconecta de Deus é o pecado. E é por isso
que, ao permanecer nele, seremos podados para que nós possamos dar frutos. Porque se não está bem, vamos lembrar lá do oleiro. Ele olhou, viu que o vaso não está legal. Ele pega, molha a mão, desfaz para fazer de novo. E quando ele faz, ele olha ali, tem um pedacinho de pedra bem no meio dele. Quando ele passou a mão, ralou a mão do oleiro, ele sentiu que tinha algo ali. Ele vai só tirar aquele pedaço ali e deixar como está? Ele vai desfazer aquela parte e vai refazer. É assim que nós somos nas mãos do Senhor. Porque se nós permanecermos nele, esses cortes são necessários para que nós possamos dar frutos. A poda é o meio que Deus usa em nossas vidas para frutificarmos ainda mais. Deus nos disciplina, né? Nos poda quando estamos fazendo algo errado, que não está muito bem ali, né? Se vai ser refeito, se vai ser cortado, é porque não está bem alinhado, porque não está bem correto. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado. Então, quando volta ali, está perfeito, ele olha para aquele vaso e diz: agora sim, né? Está contente o seu coração, porque ele conseguiu terminar o vaso e não tem nada que o deixe fora da linha, está fora do normal. Então, a disciplina ela só termina quando nos arrependemos desse pecado, que é aquilo que nos separa de Deus. A poda só terminará quando Deus concluir a sua obra em nós. Então, dia após dia, o Senhor vem nos podando. O Senhor vem nos ajustando. Porque nós somos carne. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos frágeis. E essa poda só vai terminar quando Deus concluir a sua obra em nós. Por isso, aqueles que estão ligados à videira, que é Jesus, precisam ser podados para frutificar ainda mais. Nós precisamos ter essa ideia, esse pensamento, que muitas das vezes perdemos algo que era tão bom, mas para Deus não era bom. Para Deus não era bom. E muitas das vezes não entendemos os motivos dos cortes. Mas lá na frente, acabamos de ler em Hebreus, que a disciplina no momento não tem por motivo a alegria. Não tem alguém que vai me chamar a atenção, não tem alguém que vai me disciplinar, e eu vou sair daqui alegre. Aquele momento é um momento de tristeza, né? Mas depois, nós vamos entender os frutos. Depois nós vamos entender os frutos e entender o porquê. Portanto, não podemos dar frutos por nós mesmos. Eu não posso frutificar estando sozinho, estando lá no mundo, estando fora do Senhor. A minha falta de conexão com o Senhor é o resultado da minha vida infrutífera. E se eu permanecer no Senhor, seremos podados para dar esses frutos ainda mais. Então, torna-se evidente que a única forma de produzir frutos é através da nossa
contínua conexão com o Senhor. Tudo o que somos vem dele, e sem ele nada podemos fazer. Tudo o que somos vem do Senhor, e sem ele nada podemos fazer. É o que diz aqui no versículo 5: porque sem mim nada podeis fazer. Se o ramo está desconectado da videira, ele não pode receber essa seiva. E com isso, não tem como produzir frutos, não tem como estar numa posição saudável. Lembra lá do dado que nós vemos no início? Que o motivo de muitas árvores não serem frutíferas é a parte nutricional dela. E aí pensamos, será se nós estamos nos nutrindo do que é verdadeiro? Onde estamos nos nutrindo? Precisamos saber onde está a nossa raiz. Precisamos entender onde está a profundidade da nossa raiz. Nós somos os ramos, nós estamos ligados ali à videira, mas qual profundidade você está ligado? Superficial, que o vento bate e leva? Ou está só até a metade, que qualquer pássaro que chega, senta e leva? Bate a chuva, desce a água e você cai? Ou você está bem arraigado, você está bem firmado no total, que você estará produzindo verdadeiros frutos de justiça. Jesus é a videira, e precisamos dessa videira para ser e para dar bons frutos, e que esse fruto permaneça. Que esse fruto permaneça. Então, igreja do Senhor, precisamos compreender que de nós mesmos não temos fruto. A nossa falta de conexão com o Senhor nos faz infrutíferos, e a poda do Senhor é necessária. Os cortes são necessários para que nós produzamos mais frutos ainda. Que o Senhor desperte em nossos corações, desperte em nossas vidas, para que nós possamos estar a cada vez mais conectados e arraigados nele, para que o nosso fruto venha brotar e dar muitos frutos ainda. Que a palavra do Senhor se aplique nos nossos corações, amém? Bendito Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de falar, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações nesta manhã. Que possamos sair daqui, Senhor, entendendo que se não estamos em Ti, não vale a pena. E que somente o Senhor é o Senhor de tudo. E que Tu possas, assim, ó Deus, nos ensinar a Tua palavra a cada dia. E que possamos despertar para fazer a Tua obra. E para que nós possamos, ó Deus, dar os frutos no qual o Senhor quer colher. Fica conosco, ó Pai, agradecidos nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor.